O processo de globalização diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, interligam o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Com isso, gerando a fase da expansão capitalista, onde é possível realizar transações financeiras e expandir seu negócio até então restrito ao seu mercado de atuação para mercados distantes e emergentes, sem necessariamente um investimento alto de capital financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão, porém obtém-se como consequência o aumento acirrado da concorrência. Com a globalização, ampliam-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número seus elementos culturais. Um exemplo disso é a chamada indústria cultural, termo criado por sociólogos no início do século XX, mas que se mantém atual. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamentos e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, etc. Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, a padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes no mundo e das sociedades. Por outro lado, à medida que os sistemas de comunicação, informação e transporte vão elevando a sua capacidade de disseminação, observa-se também a possibilidade dos costumes e valores locais se interporem aos elementos globais. Isso ocorre a partir do momento em que as comunidades tradicionais ou culturas regionais conseguem disseminar e divulgar para além de suas fronteiras as suas características. Com base nessas concepções, há quem diga que a globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. Observa-se também que há uma hierarquia nos sistemas de comunicação. Apesar do advento da internet e da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda há uma forma de pensamento e ideias socialmente dominantes que sobrepõem as demais, através do uso preferencial sobre os elementos midiáticos, a exemplo do que ocorre com filmes e seriados, geralmente mantidos sob um padrão e influenciando os estereótipos comportamentais. Nesse sentido, muitos são os que afirmam que, na verdade, o que ocorre é uma hegemonização cultural na globalização. A partir da globalização cultural, é possível ocorrer a troca de costumes e marcas de um país para outro. Um exemplo que permite a compreensão deste fator foi vivenciado na cidade de Imperatriz, localizada no interior do Maranhão, onde pessoas estavam em um restaurante, o qual serve comida oriental. De repente, chegou um jovem com traços indígenas, vestido e maquiado como Michael Jackson, e repetiu no meio da rua os passos que fizeram a fama do cantor. Cenas como essa são vivenciadas constantemente em toda parte do mundo, mas também têm crescido dúvidas se as culturas regionais e locais irão sobreviver à hegemonia de fluxos culturais globais. A produção cultural dos Estados Unidos atua como ferramenta para a consolidação e manutenção da liderança do país dentre os outros países. A indústria do cinema de Hollywood, as grandes gravadoras e as redes de televisão atuam como elos de uma cadeia inseparável da política e da economia. Ao lado disso,
há um importante papel das instituições globais para a sustentação da hegemonia americana. Empresas norte-americanas, como por exemplo a Apple, possuem suas sedes nos Estados Unidos, mas produz seus equipamentos na China, ou seja, as fábricas para a produção dos equipamentos são localizadas em outros países, o que nos permite concluir que os países desenvolvidos são os principais beneficiários da chamada globalização cultural. Do outro lado estão os países subdesenvolvidos, que acabam passando pela destruição de modos de vida tradicionais, da autossuficiência alimentar de comunidades até então protegida do fantasma da fome, das culturas locais e principalmente da autonomia política econômica. Para essa maioria, a globalização é subordinação a um modo de vida que não foi escolhido, foi imposto. A principal falha da globalização é a distância dos cidadãos dos processos decisíveis. Eles estão virtualmente excluídos da discussão sobre o que vai atingir diretamente sua vida cotidiana. Logo, as pessoas que sofrem as consequências da globalização não escolheram os caminhos que estão sendo obrigados a seguir. Canclini, a partir de uma abordagem culturalista, chega a uma crítica semelhante sobre o encurtamento e a homogeneização do mundo em que vivemos. Ele escreve que curioso é essa disputa de todos contra todos, em que fábricas vão falindo, empregos são destruídos e explodem as migrações em massa e os conflitos étnicos e regionais recebem o nome de globalização. Chama a atenção o fato de que empresários e políticos interpretam a globalização como a convergência da humanidade rumo a um futuro solidário e que até muitos críticos do processo entendam essa devastação como um meio do qual todos acabaremos homogeneizados. A identidade cultural está sujeita às mudanças advindas do contato com outras culturas e com influências externas. Por exemplo, a cultura brasileira é tão diversa e extensa como o território do país. No exterior, o Brasil é constantemente classificado como lugar exótico, conhecido pelas belezas naturais, hospitalidade, futebol e carnaval. Mas em um país que também se manifesta pela multiplicidade de estilos, torna-se difícil definir a identidade brasileira. Porém, com o processo de globalização, observa-se que os meios de comunicação têm exercido uma grande influência sobre os aspectos da nossa cultura. Para que um evento seja transmitido mundialmente, ele deve ser de interesse global. Para que uma página de internet japonesa seja acessada por um brasileiro, por exemplo, é necessário que o brasileiro tenha algum interesse nela, compartilhando de certa cultura. Essa divulgação de informações pelo mundo e o interesse dos mais diversos povos e nações é um fenômeno chamado de globalização da cultura. De fato, através da globalização, o acesso à informação foi facilitado. Mas, ainda que a tecnologia tenha promovido o contato entre as culturas, ela não resolveu todas as dúvidas e questionamentos em relação às diversidades e particularidades dos povos e nações.
Hábitos que muitas vezes são assimilados, outras são recusados e criticados devido às diversas interpretações da cultura apresentada. O entendimento e assimilação de informação internacional nunca será exatamente idêntica nos mais diversos países. Além disso, existe uma discrepância na divulgação de informações, já que os países com maior poder de produção de notícias são os países ocidentais, principalmente as nações norte-americanas e europeias. O fornecimento de informações internacionais no mundo é controlado por um número pequeno de agências de notícias e mídia dos países industrializados. Os países desenvolvidos controlam praticamente o circuito mundial de notícias, através de 5 agências. Eles editam 83% dos livros publicados no mundo, controlam as 10 maiores agências de publicidade, 7 são norte-americanas e 3 têm participação majoritária de capital norte-americano. Produzem e exportam 77% só de filmes para cinema e assim por diante. As barreiras linguísticas ou mesmo a falta de conhecimento do sistema cultural do país estrangeiro podem dificultar o entendimento da informação. Assim, quem possui mais poder econômico tem mais condições de divulgar suas culturas para outras nações. A ideia de cultura global é um dos principais projetos da modernidade. Embora a cultura possa ser definida como uma luta contra a uniformidade, o sistema interestatal moderno considera culturas parciais como globais. Com efeito, os fenômenos culturais só interessam ao consenso neoliberal, quando este se torna mercadoria. O alvo principal do imperialismo cultural é a exploração política e econômica da juventude. O entretenimento imperial e a publicidade alvejam pessoas jovens, que são mais vulneráveis à propaganda comercial norte-americana. A mensagem é simples e direta. Modernidade é associada com o consumo de produtos americanos. A influência cultural que os Estados Unidos exercem em todo o mundo com a sua mídia, com filmes hollywoodianos, indústrias musicais, canais de TV a cabo, é através desse e de outros meios que a cultura norte-americana consegue espalhar-se por nações diferentes e estabelecer padrões de comportamento relacionados ao consumo. Ou seja, nessa sociedade consumista, a cultura tem se tornado um produto. Toda essa influência é absorvida pela sociedade, pelas pessoas, desde as mudanças na alimentação até as mudanças no modo de vestir e ouvir música, tudo influenciado pela cultura pop, pelas comidas rápidas do nosso cotidiano, a aderência aos fast foods, tudo demonstra esse domínio cultural da cultura norte-americana, entre outras. E isso leva-nos a crer que seja uma globalização cultural, onde o consenso neoliberal é muito seletivo, divulgando e disseminando apenas os aspectos culturais que ajudam a seguir o trilho da globalização econômica.